nós vamos agora abordar nessa primeira hora de treinamento esse assunto, a cosmovisão bíblica de governo. Em primeiro lugar, o que é a palavra cosmovisão? O que ela significa para nós termos aí um fundamento comum para todos? Cosmovisão significa justamente uma visão de mundo, uma visão do cosmos. Essa palavra cosmos significa o sistema de coisas do mundo, a cultura, os valores, a forma de enxergar a vida. Então, cosmovisão não é uma visão de mundo no sentido de que se você enxerga a grama mais verde do que o outro, ou como que você vê os detalhes desse prédio, não é nesse sentido. É uma cosmovisão, é uma visão de mundo que você tem com perspectivas de vida. Então você tem uma cosmovisão sobre Deus, você tem uma cosmovisão sobre a tua espiritualidade, você tem uma cosmovisão sobre família, você tem cosmovisão para todas as coisas, mas a Bíblia também tem cosmovisão para todas as coisas. Então nós vamos estar agora falando qual é a visão bíblica que nós devemos ter de princípios e valores para vivermos nesse mundo com relação às questões de governo, com relação às questões políticas, com relação, de certa forma, a questões sociais. Então, em primeiro lugar, nesse assunto, vamos ter uma pergunta aqui que significa o seguinte: por que falar sobre governo na igreja? Por que falar sobre governo na igreja? Pergunta aí para quem está do teu lado. Por que falar sobre governo na igreja? Sabe por que é importante a gente se perguntar disso, gente? Por causa que muitos pastores acham errado falar de governo na igreja. Muitos cristãos acham um problema falar de governo na igreja. Muitos desprezam quando vamos falar de governo na igreja. E por que é importante, então, nós falarmos de governo na igreja? Em primeiro lugar, é importante por causa que, por muitos anos, a comunidade cristã, especialmente no nosso caso, chamada evangélica, ignorou esse assunto. Então, houve aí um grande movimento evangélico, especialmente oriundo do pentecostalismo no Brasil, que a partir aí da década de 50, houve uma crescente muito forte, um crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, mas de um pensamento teológico que tinha aquele ditado, e tem aquele ditado na cabeça de muitas pessoas ainda: religião e política não se discute. Então, com essa premissa, com essa filosofia, com essa cosmovisão, muitas pessoas não querem entrar no assunto de religião e de política, e muito menos achar que uma coisa pode estar vinculada com a outra. Por outro lado, muitos pastores, muitos líderes não ensinam biblicamente sobre política, porque veem que daqui a pouco tem uma família que tem uma crença diferente politicamente, tem outro grupo de pessoas, tem alguém que se converteu e já tinha alguma caminhada política, alguma experiência. Então muitos pastores pensam assim: não vou falar de política porque vai que aquela pessoa se ofende, vai que aquela outra pessoa não gosta, vai que o irmão sai da igreja. Então a igreja ela não deve nunca causar esse tipo de animosidade, então não vamos falar de política. Pelo contrário, para mim, como pastor da igreja aqui, esse é um dos maiores motivos pelo qual nós devemos falar de governo e de política na igreja, para que as pessoas que têm uma ideia equivocada biblicamente com relação a esse assunto tenham a oportunidade de conhecer e transformar suas mentes. Como é que para as outras coisas nós pensamos naturalmente disso? Por exemplo, o cara vem e ele é casado com 2 mulheres. Ele tem uma amante, tem uma esposa oficial e ele vive a vida dele dessa forma. Então, daqui a pouco, uma liderança cristã, um pastor, vai olhar e vai dizer: não posso falar de casamento na minha igreja, não posso falar de fidelidade conjugal, por causa que o irmão ali gosta de ter 2 mulheres, então se eu falar, vai que ele se ofende e sai da igreja. Você acha isso um absurdo, né? E como que não é um absurdo as outras coisas bíblicas que nos têm a cultura de entender o posicionamento de Deus? Então, é um motivo para nós falarmos de governo na igreja. E por último lugar, é necessário nós falarmos de governo na igreja, porque a Bíblia ensina sobre todas as áreas da vida. A Bíblia é a palavra de Deus que nos revela princípios para todas as áreas da vida. Então a Bíblia fala sobre a salvação da alma, fala sobre perdão de pecados,
mas a mesma Bíblia também fala sobre educação de filhos, também fala sobre casamento, também fala sobre princípios para prosperar no trabalho e também fala sobre vida social, governamental e política. Então, é uma responsabilidade. Na verdade, o cristão que não quer falar de política, o cristão que não quer entender princípio bíblico de governo, ele está sendo um cristão negligente com a palavra de Deus, ele está sendo um cristão omisso com a verdade de Deus, porque na Bíblia tem quase que tanto assunto sobre governo quanto qualquer outro tema dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso como sendo uma das nossas missões, de sermos instruídos com tudo o que a palavra de Deus tem para nos abençoar. Então vamos passar aí para o próximo slide e avançando eu quero trazer aqui algumas bases bíblicas e sugiro que você tome nota dessas referências pelo menos, para que depois você possa estar consultando, estudando e até argumentando dentro da tua casa, no teu círculo de amigos, sobre esse tema tão hoje ainda controverso, né, dentro do cristianismo. Em primeiro lugar, 2 Timóteo 3, 16 e 17 é uma referência de vida para mim. É um versículo que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Qual parte da Escritura, pessoal? O Novo Testamento é inspirado por Deus para isso, é isso que a Bíblia está dizendo. Os evangelhos são inspirados por Deus e nós devemos seguir só eles, é isso que está dizendo aí no livro de 2 Timóteo? Não, né? O que está dizendo aí? Que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para as nossas vidas. Para o aprendizado, para a correção, para a instrução, para a repreensão. Para quê? Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje nós temos aí uma crescente muito grande do povo evangélico na nossa nação, mas vamos esquecer disso. Vamos entender que desde sempre a nossa nação foi uma maioria cristã, seja por meio do catolicismo, seja por meio do evangelicalismo, seja por meio do pentecostalismo. A nossa nação, historicamente, já desde sua colonização, é de maioria cristã. E nesse aspecto de sermos um povo cristão, por que nós, então, temos tido uma história de governos corrompidos, uma história de subdesenvolvimento, uma história de algumas crises econômicas? Graças a Deus, o Brasil não é palco de muitas guerras civis na sua história, mas nós temos tido uma história que não reflete aquilo que a Bíblia nos ensina. Ou seja, os nossos cristãos da nossa nação não estão aptos e nem plenamente preparados para as eleições, por exemplo. E aqueles que se dispõem para governar, a maioria dos cristãos também se enquadra nisso, porque estamos falando de, genericamente, uma maioria. Filipenses 1:27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então a Bíblia está nos orientando o seguinte: cada um de nós precisa se preocupar em exercer cidadania. Diga assim comigo: eu preciso exercer cidadania. Então muitos cristãos nessa história de religião e política não se discute, não quero saber, não quero entender, vou votar nulo, vou votar branco, política é do diabo, tomara que Jesus volte logo, eu não sou desse mundo, aleluia, e acha motivo para todas as coisas, para não viver a palavra de Deus, que está dizendo o seguinte: nós precisamos exercer a nossa cidadania. Mas não só exercer a nossa cidadania, precisamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do que, pessoal? Do Evangelho de Cristo. Então, Filipenses 1:27 é um texto maravilhoso para nós começarmos a enxergar motivos bíblicos. Vamos para o próximo slide. Jesus chegou para as pessoas religiosas da sua época, aqueles que estavam dentro das igrejas, entre aspas, das sinagogas, do culto judaico. Jesus chegou diante de especialistas em religião e disse para eles: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, muito famoso esse versículo no meio cristão, diz assim: o meu povo é destruído por falta de
conhecimento. Você já havia ouvido falar desse versículo? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. O que a gente interpreta desse versículo? Isso que a gente faz é uma interpretação. O que a gente interpreta? A igreja não está crescendo. O cara se desviou dos caminhos do Senhor. O povo é destruído por falta de conhecimento. Você sabia que isso é uma interpretação possível, mas não direta do que esse versículo está dizendo? Você sabe o que esse versículo está dizendo? Que o povo de Israel, por falta de conhecimento de Deus, de uma relação com Deus, de acessar a palavra de Deus e agir em correspondência a conhecer a Deus, politicamente foi levado para o exílio. Politicamente saiu da sua terra, perdeu o seu governo, foi escravizado. E nesse sentido governamental e político, a Bíblia está dizendo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E por último, ali no mesmo slide, Jesus agora, ele se apresenta como sendo aquele que inaugura o reino de Deus nessa terra, que traz a autoridade de volta, uma vez que estava corrompida a humanidade pelo pecado, e no colocar sobre os seus apóstolos, como seus discípulos, como cada um de nós, como cristãos e seus discípulos, a instituição da igreja pela primeira vez, a missão da igreja pela primeira vez, Jesus diz assim sobre a igreja: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, por último, nós aprendemos o mais importante. Nós, como igreja, somos responsáveis por ligar nos céus e na terra as coisas espirituais, que tornam a nossa realidade abençoada ou não por Deus. E desligar nos céus e na terra coisas espirituais que afetam a nossa realidade na prática. Então agora, olhando, por exemplo, para a situação política do nosso país, olhando, por exemplo, para a cultura dos nossos governantes de forma genérica, de forma geral, pela maioria, claro que tem exceções sempre, mas olhando a grosso modo para os nossos governantes, existem coisas que, se Deus pudesse intervir, Ele estaria anulando e Ele estaria fazendo diferente, pessoal? Muitas. Só que o que Jesus diz? Isso é missão da igreja em parceria com Deus. É a igreja que porta as chaves do reino. É ela que tem poder e autoridade para mover o mundo espiritual na realidade onde ela está inserida. Mover a esfera espiritual. Dito tudo isso, deixa eu avançar, porque tem muito assunto para a gente abordar hoje aqui, e eu não quero deixar nada passar assim, mas também não quero avançar muito o tempo. Por último, e talvez poderia ser o único versículo que nós falaríamos aqui como introdução de uma cosmovisão bíblica de governo. O Senhor Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra santificar que Jesus usa, não é uma palavra assim, deixar a pessoa mais mística, deixar a pessoa mais espiritualizada, não. Essa palavra santificar significa purificar. Essa palavra santificar significa retirar de um lugar errado, retirar de uma situação que está ainda incorreta e agora separar como algo distinto, como algo puro. Então, se nós olhamos hoje os princípios e os feitos políticos e governamentais, se nós olhamos hoje a mentalidade do nosso povo politicamente, nós precisamos de uma purificação, de uma transformação, de uma santificação? Precisamos. E aí Jesus diz, santifica-os na verdade. E o que é a verdade, pessoal? A verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Diga assim comigo, a palavra de Deus é a verdade. Eu sei que isso parece ser um pouco repetitivo, mas muitas vezes nós falamos isso, mas não vivemos isso, não praticamos isso. Por quê? Porque Deus tem uma cosmovisão sobre governo. E se nós assumimos que a palavra de Deus é a verdade, qual é a cosmovisão sobre o governo que é a verdade? A que está na Bíblia.
a que está revelada na palavra de Deus. Então, a partir disso, eu gostaria de avançar contigo, entendendo a cosmovisão bíblica sobre governo. Uma cosmovisão que nós vamos estar entendendo agora como que Deus pensa o governo e os assuntos de governo. Vamos passar. Em primeiro lugar, diz assim, nesse slide já, que Deus criou o governo. Ele é o Senhor de tudo. Diga assim comigo, Deus criou o governo. Deus criou o governo. Você pode anotar isso se você quiser. Sabe por quê, pessoal? Nós estamos vivendo aqui na Família da Fé nesse mês uma série sobre família. E na última ministração eu ministrei de que a família é um projeto de Deus e foi criada por Deus. Por que é tão importante nós sabermos disso? Porque se nós acharmos que a família é uma invenção humana, que alguém um dia teve a ideia de um homem gostar de uma mulher e gerar filhos e morar numa casa, nós vamos achar que qualquer outra possibilidade sexual e de relacionamento estrutural social também é verdade, também é possível, porque seria uma invenção humana. Mas se nós cremos que a família é uma criação de Deus e um projeto de Deus, então agora nós vamos olhar isso com outros olhos, para também submeter a nossa vida ao projeto de Deus. Da mesma forma, o governo não é uma invenção humana. Apesar da família ter sido deturpada, apesar do governo ter sido deturpado, o governo é uma criação de Deus. Então Deus estabeleceu o princípio de governo, começando por ele. Então, 1 Crônicas 29:11, nós poderíamos só aqui abrir muito esse tema e ter muitas bases bíblicas, mas vou trazer apenas uma. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a honra, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. Então, além de Deus ter criado o governo, ele é o supremo governante. O Senhor tem a autoridade máxima sobre tudo nesse mundo, sobre tudo no universo, sobre todas as coisas na criação. E a partir disso, toda a autoridade que nós temos, a Bíblia fala que ela vem de Deus. Toda a autoridade procede de Deus. Não existe uma autoridade humana. Toda a autoridade, ela procede de Deus. Então, em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Entenda isso, frise isso. Toda autoridade vem de Deus e Deus criou o governo. Vamos avançar. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos também que o governo civil, por que nós vamos fazer uma distinção aqui? Porque existe governo preparado por Deus na estrutura da igreja. Existe uma estrutura de governo na igreja, governo eclesiástico. Existe uma estrutura de governo preparado por Deus na família, e nós podemos chamar isso de governo familiar. Existe uma estrutura de Deus para que cada um de nós tenhamos autoridade sobre as nossas vidas. E nós podemos falar sobre isso como governo sobre si mesmo ou autogoverno. Então, como que nós entendemos esse governo político, esse governo da sociedade? Nós entendemos como governo civil. O governo que está de forma genérica sobre um território, sobre uma delimitação política, sobre um lugar, sobre cidades, estados, nações. Então, o governo civil também é um projeto de quem, gente? De Deus. Veja o que diz aí em Provérbios capítulo 8, versículo 15. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Ou seja, governo em geral é projeto de Deus, é criação de Deus, e governo civil também é criação de Deus. Mas ao mesmo tempo que existe um propósito de Deus para o governo civil, se existe constantemente uma guerra espiritual entre reino de Deus e reino de trevas, eu costumo dizer isso, não existe zona neutra no mundo espiritual, não existe uma coisa que a gente diga assim, isso aqui não é espiritual, isso aqui não é nem de Deus e nem tem influência das trevas.
Isso aqui é uma coisa neutra, não existe. Então, ao mesmo tempo que Deus tem um projeto para o governo, quem mais tem um projeto para o governo? O reino das trevas. É alvo de ataque, de propósito, de estratégias de trevas. Veja em Salmos capítulo 2, versículo 2, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Ao mesmo tempo que uma nação pode promover um governo sujeito à palavra de Deus, que libera a bênção de Deus, ao mesmo tempo uma nação pode promover um governo debaixo de um projeto de trevas que destrói os princípios de Deus. Então existe um aspecto espiritual na esfera de governo, tanto familiar, quanto individual, quanto civil, como na própria igreja. E quando nós crescemos nesse assunto, vamos passar agora para o próximo slide, eu quero resumir aqui isso que eu havia falado para você, de que o governo, a autoridade, ela é suprema em Deus, mas Deus escolheu delegar essa autoridade aos homens. Desde a criação, desde Gênesis 1, 26 a 28, desde que o dilúvio aconteceu e Noé recomeçou a história da humanidade, Deus sempre demonstrou o seu interesse, o seu propósito de não ser aquele que é um ditador de como é que as coisas vão acontecer, mas Deus sempre distribuiu a sua autoridade sobre a humanidade. Os seres humanos têm autoridade sobre essa terra. Nenhum animal tem autoridade maior do que o ser humano sobre essa terra. Nenhum local é um local nesse mundo que não possa receber a influência humana e a autoridade humana. Então Deus, ele delega essa autoridade que vem dele. Em primeiro lugar, Deus delega essa autoridade para os indivíduos. Anote aí esse versículo. Salmo 115, versículo 16, que diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. A terra ele confiou aos homens. Diga assim comigo: Deus confiou a mim uma porção de autoridade aqui nessa terra. E é isso que nós chamamos de autogoverno ou governo sobre si mesmo. A tua própria existência é carregada de uma porção de autoridade que Deus te deu. Porém, quando houve o pecado na história humana, o homem se afastou de Deus e o mal começou a crescer dentro do coração humano. E a ponto que ali nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, a palavra de Deus diz que a perversidade cresceu de tal forma que o coração humano se tornou mau e perverso, ao ponto de que Deus precisou destruir, por meio do dilúvio, quase que completamente a humanidade. Então, o que acontece nessa crescente de maldade dentro do coração humano? A sua capacidade de se autogovernar, fazendo aquilo que Deus deseja, é diminuída. E agora o homem começa a ter atitudes erradas, o homem começa a ser maldoso, o homem começa a intentar contra a vida do próximo. Como, por exemplo, nós lemos lá, nesse mesmo trecho de Gênesis 4 a 6, naquela deturpação da humanidade, que um cidadão simplesmente chegou em casa e disse para a esposa: hoje eu matei uma pessoa, porque não gostei do que ela disse, então matei ela. E aí o mal começa a tomar conta, diminui o autogoverno e começa a causar injustiça. E por causa disso, Deus cria o governo civil. Por causa disso, Deus estabeleceu. Mas antes de falar disso, deixa eu te falar mais um projeto que é original de Deus, que é o governo sobre a família. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz como instrução aos cristãos, aqueles que já estão sob a influência do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que um homem de Deus precisa saber governar bem a sua própria casa. Precisa saber criar os seus filhos debaixo de disciplina e obediência. É um projeto de Deus, governo sobre a família. É um projeto de Deus que a igreja esteja debaixo de uma esfera de governo, de uma esfera de autoridade. Por exemplo, nesse texto que nós referimos aí, de Atos 16, versículo 4, diz que nas cidades aonde eles passavam, eles transmitiam a todos ali os cristãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros, para que fossem obedecidas. Então existe uma estrutura governamental no presbitério da igreja, que hoje nós chamamos de pastor,
da igreja, ou daqueles que são responsáveis pelos pastores, que aqui na nossa visão nós chamamos de apóstolos também, mas muitas outras igrejas chamam de bispos, outras nomenclaturas. Existe uma estrutura governamental sobre a igreja. E da mesma forma, então, existe também uma estrutura de autoridade que Deus delegou ao governo civil, à sociedade, aquilo que hoje nós chamamos de uma esfera política, de uma esfera governamental. E como é que começou isso? Está ali, entre parênteses, você pode anotar, Gênesis 9:6. Quando houve o pecado na humanidade, lá em Gênesis 3, em Gênesis 4, você se lembra que Adão e Eva já haviam sido expulsos do paraíso, então Caim e Abel estavam vivendo a sua vida e ainda queriam buscar a Deus, levar uma oferta ao Senhor. Mas o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Então foi lá, Caim se enfureceu e matou o seu irmão Abel. Quando isso aconteceu, quem é que resolveu esse problema? O próprio Deus. Deus então viu, você pode ler em Gênesis capítulo 4, nos primeiros versículos, Deus ouviu que o sangue de Abel estava clamando por justiça e trouxe ali uma sentença sobre Caim e resolveu aquela situação. E depois começou o mal a crescer. Então, a humanidade enfrentou o dilúvio, e lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando vem de volta toda uma estruturação da humanidade, a Bíblia diz o seguinte: quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: a partir de agora, o responsável por punir os homens maus é o próprio homem. O homem é o responsável por punir aqueles que praticam o mal. A partir do dilúvio, a partir de Noé, Deus estabeleceu essa estrutura. Então Deus agora, ele estabeleceu que algumas pessoas na posição de governante recebem dele autoridade para governar outras pessoas. Você está entendendo isso? Tem muita gente que não crê nisso, não crê na Bíblia. E aí diz assim: eu não vou me submeter a governo nenhum. Eu não tenho que baixar minha cabeça para ninguém. Não tem quem mande em mim. Não tem quem fale o que eu tenho que fazer. E realmente isso tem um fundo de verdade, porque nenhuma pessoa naturalmente teria autoridade sobre a outra. Por que uma pessoa teria autoridade sobre a outra? Pensa aí, porque fala grosso? Pensa aí, por que uma pessoa tem autoridade sobre a outra? Porque pode ter violência sobre a outra? Não faz sentido biblicamente, não faz sentido isso vir de Deus. Uma pessoa só tem autoridade sobre a outra porque governo civil foi criado por Deus. Então quem está nessa posição naquele momento tem autoridade para governar sobre pessoas e sociedades. Está ficando claro isso, gente? Vamos passar um pouquinho mais? Vamos avançar? E eu quero te mostrar aqui como que acontece uma estrutura de distribuição de poder no governo civil. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas vamos passar a régua aqui para fundamentar todos, para dar base para todos. Como que uma estrutura de poder é distribuída no governo civil? Deus sabe que se uma pessoa deter todo o poder, essa pessoa vai se corromper. A Bíblia mostra isso em vários momentos e não vou ter tempo de te mostrar isso aqui também. Mas Deus sabe que se uma pessoa se corrompe, uma pessoa recebe muito poder, essa pessoa vai se corromper. Então Deus estabeleceu na sua palavra, tem esse quadrinho aí à direita, o seguinte: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei. O que isso significa? Que Deus nos ensina a distribuir o poder governamental numa esfera executiva, numa esfera legislativa e numa esfera judiciária. Mesmo que Deus ele é governante sobre tudo, ele mesmo se apresenta com atuações distintas, como rei executivo, como legislador legislativo e como juiz judiciário. E assim, graças a Deus, a nossa nação também se organiza de uma forma bíblica, como muitas nações nesse mundo. A nossa nação também distribui o poder governamental entre executivo, legislativo e judiciário.
não sei se felizmente ou infelizmente, apenas duas dessas esferas de poder são cabíveis de eleições, que são as esferas executiva e legislativa. E a esfera judiciária, então, tem outros processos pelo qual as pessoas conseguem estar nessa estrutura governamental. A estrutura executiva, em cascata, ela vem governamentalmente correspondendo a 3 níveis de autoridade. O presidente da nação como autoridade suprema, nós estamos falando do Brasil, num sistema de república presidencial, né? Não estamos falando de outra nação. Os estados da nossa nação têm uma autoridade executiva que se chama o governador. E o município da nossa nação, todos eles têm uma autoridade executiva chamada prefeito. Por outro lado, nós temos as autoridades legislativas governamentais. Numa esfera federal, numa esfera nacional, nós temos os deputados federais, senadores, mas os deputados aqui de fato fazem a criação e aprovam essas leis que são depois avaliados e sabatinados pelos senadores. Na esfera estadual, nós temos então os deputados estaduais e na esfera municipal nós temos então os nossos vereadores. E a partir disso, todos esses cargos são cargos elegíveis. São cargos que nós podemos votar nessas pessoas para que estejam governando sobre nós. Entende isso? A gente vota em alguém para nos governar. A gente vota em alguém e está dizendo, olha, eu quero que você governe sobre a minha vida. Eu estou te escolhendo para governar a minha vida, a minha cidade. Estou te escolhendo para governar o meu estado. Estou te escolhendo para governar a minha nação. Você eu estou escolhendo para governar a minha nação de forma executiva. E você eu estou escolhendo para governar a minha nação de forma legislativa. Qual é a diferença? Um é aquele que faz a criação das leis ou a revogação de leis, o legislativo. E o executivo é aquele que vai colocar em prática tanto alguns desses projetos de lei, mas especialmente vai colocar em prática aí projetos governamentais para trazer justiça, paz, equilíbrio e crescimento e desenvolvimento sobre toda a sociedade. E o judiciário, então, ele tem muitas instâncias, eu coloquei aqui só 2, são os tribunais superiores, como por exemplo o Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal Superior Federal, o Tribunal Superior Eleitoral. Depois tem os tribunais de justiça, ou os tribunais também regionais, que são federais, mas aí nós temos os tribunais de justiça debaixo de cada uma dessas estruturas. Então tem a justiça do trabalho, tem a justiça comum, tem a justiça de foro privilegiado, tem a justiça eleitoral, é todo um emaranhado de coisas que não é o caso hoje nós estarmos explicando. Mas estou te dizendo que biblicamente, essa estrutura que nós vivemos na nossa nação é uma estrutura boa. É uma estrutura bíblica, ok? Menos mal. Vamos passar. Qual é a cosmovisão estatista da nossa sociedade? Não estou falando grego, gente. Vamos aprender o que significa isso. Quando nós falamos em uma nação, nós estamos falando de um conceito estatal, de um conceito de Estado. Entendam uma coisa. Quando eu falar de Estado aqui agora, daqui para frente, eu não estou falando do Rio Grande do Sul. Eu estou falando como um todo, da nação brasileira, como sendo uma nação estatal, uma nação que tem uma estrutura de governo estatal. Quando nós falamos de uma cosmovisão estatista, eu quero te dizer hoje, qual é a visão mais comum que os governantes que não aplicam a palavra de Deus sobre o seu plano de governo têm sobre a estrutura da sociedade? Então é uma cosmovisão estatista da sociedade. Na cosmovisão estatista da sociedade, o Estado está acima de tudo e acima de todos. Na cosmovisão estatista da sociedade, o indivíduo está sendo colocado debaixo da autoridade do Estado, as famílias estão sendo colocadas debaixo da autoridade do Estado e as igrejas estão sendo colocadas debaixo da autoridade do Estado. E dependendo do governante que é eleito para estar exercendo poder e autoridade nesse Estado, seja executivo, seja legislativo ou seja judiciário,
Com essa cosmovisão, e vocês têm visto isso acontecendo inclusive no Brasil, em alguns casos ainda não é uma normalidade e nós cremos que não será, que alguns governantes acham que podem dizer, por exemplo, quando que a igreja deve estar aberta e quando que a igreja deve estar fechada. Alguns governantes acham que podem dizer, por exemplo, quando que o indivíduo pode ir trabalhar e quando que ele não pode trabalhar. Alguns governantes acham que pode dizer, por exemplo, como é que duas pessoas se ajuntaram e uma pessoa lá, esses dias nós vimos uma reportagem, se apaixonou pelo muro, então agora ela vai poder, quem sabe, segundo esse governante, casar com o muro da casa. Casar com a árvore do quintal. Alguma pessoa agora já está saindo nas notícias que ela se vê como um cachorro, então ela tem um gênero canino. E daqui a pouco, na certidão dela, na cabeça de alguns governantes que se sentem os estatistas, que dizem como tudo e todos, essa pessoa vai ser registrada como um ser canino. Porque é uma visão de que a palavra de Deus não influencia nada. A cabeça do governante é que manda no indivíduo, na família e na igreja. Está me entendendo? Qual é que é a visão mais comum aqui da nossa sociedade? É uma visão estatista religiosa. Vamos passar para o próximo. O que é uma visão estatista religiosa? Próximo slide. Isso. Estatista religiosa. É uma visão que a gente entende mais ou menos isso, mas a gente coloca Deus acima do Estado. Então as pessoas pensam o seguinte: o governo bem que podia, né? Colocar na minha conta lá um saláriozinho aí de 10 mil por mês. Eu vou orar para Deus, para o governo fazer isso. Por causa que nós pensamos que o governo está acima de nós. Então daqui a pouco a gente é tentado a pensar o seguinte: tomara Deus que o governo não proíba de eu me casar com uma mulher. Imagina se o governo começar agora a dizer que eu não posso mais me casar com uma mulher. O que vai ser de mim? Porque nós pensamos que o governo é que diz como é que a nossa família vai ser. E daqui a pouco algum pastor vai pensar assim: Deus, eu quero orar a Ti, só o Senhor tem a solução para que o meu governante não venha aqui interferir e fechar a minha igreja. Essa é uma oração limitada. Essa é uma oração que não libera muito poder. Porque esse pastor está colocando na conta de Deus algo que ele precisa agir também. Então essa cosmovisão estatista religiosa da sociedade é uma cosmovisão que a maioria dos cristãos carrega nesse mundo. É uma cosmovisão que diz assim, por exemplo, eu vou mandar o meu filho para a escola para ele ser educado. E ele é meio arteiro, então eu vou arranjar um trabalho que eu saia de casa às 7 da manhã e chegue à meia-noite para que a escola consiga resolver esse problema e educar o meu filho. O que você está dizendo? É o governo que manda na tua família e não você. Entendeu? É o governo que educa os teus filhos e não você. Daqui a pouco você pode pensar assim: olha, eu estou precisando que o governo consiga um dinheiro para mim, para eu poder viver a minha vida melhor. Eu vou votar naquele candidato lá que ele prometeu que ele vai me dar um vale-gás de R$50. Então ele vai ser o meu governante. Por quê? Porque eu estou sujeitando a minha vida financeira à autoridade de um governante. Biblicamente isso está completamente errado. Completamente errado. Totalmente equivocado. Então agora nós vamos ir para a parte final e mais importante dessa ministração. Qual é a cosmovisão bíblica da sociedade? Na cosmovisão bíblica da sociedade, Deus é o governante supremo. Mas quem é a segunda esfera de governo de maior autoridade de todas as outras que Deus delegou? A esfera do indivíduo. Você é a pessoa com maior autoridade que Deus delegou para viver nessa terra. Então, nisso, nós entramos dentro daquele conceito político, conceito governamental, do Estado mínimo, do Estado ser limitado, do governo ser o mais enxuto possível, que o governo tenha o menor número de funcionários, o menor número de empresas, que o governo provenha o menor número de serviços, que o governo sustente o menor número de pessoas, que o governo influencie o mínimo na família, na educação das crianças, que o governo possa arrecadar cada vez menos impostos,
para que a nossa vida possa ser vivida por nós, muito mais do que o governo em nosso lugar. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos aproximadamente 43% de impostos naquilo que nós vivemos com o nosso dinheiro nessa terra. Depende muito do que cada um gasta, mas em média nós podemos chegar a ter 43%. Então se você ganha R$1.000, 670 você está de fato usando e comprando serviço. 430 você está dando para o governo. Porque nós temos um Estado grande, que está acima de nós na nossa cabeça e na nossa prática e no nosso voto. Então a partir disso, vamos encerrar essa primeira ministração entendendo como que Jesus delimitou qual é a jurisdição do governo sobre as nossas vidas. O que você deve esperar do governo? O que você deve esperar e o que você deve separar? Então, em primeiro lugar, vamos trazer esse texto que é muito conhecido da Bíblia, Mateus 22, 17 ao 21, que chegaram para Jesus e disseram assim para ele: é certo pagar imposto a César ou não? O que você acha, gente? É certo pagar imposto ou não? Sim ou não? Sim, ok. Mas nós queremos pagar o mínimo possível. Mas é certo pagar imposto. Porque o governo vem de Deus e para o governo existir ele tem que ser sustentado. E o governo não está gerando capital por ele mesmo. Quem sustenta o governo é a população. Então com os nossos impostos o governo existe. Com os nossos impostos o governante é pago e a estrutura de governo é sustentada. Então Jesus disse assim: mostrem-me uma moeda usada para pagar o imposto. E mostraram para ele lá uma dracma. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. Quem é o César, gente? Às vezes a pessoa lê a Bíblia e diz assim: mas quem é esse César que Jesus está falando? César era o nome genérico do Caesar. É o nome genérico do imperador romano. Ficou César. Daí o César sempre tinha um outro nome. César Augusto, Júlio César, César não sei o quê. Então o César é a referência ao governante máximo do império ao qual o povo judeu estava submetido nos tempos que Jesus viveu como ser humano nessa terra. Está entendendo? Então nesse sentido, ele respondeu o seguinte: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diz aí para o teu irmão, diz para ele: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E qual é o problema da nossa sociedade hoje? A nossa sociedade está dando a César o que é de Deus. Olha o que eu disse. A nossa sociedade está dando a César o que é de Deus. Está deixando que o César, o governante civil, interfira e governe coisas que Deus deveria estar governando acima do indivíduo, e não o governo. Então vamos agora terminar trazendo uma reflexão sobre isso. O que é cabível ao Estado? Se você puder, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 13. No Novo Testamento, esse é um dos textos mais ricos sobre governo, tem muitos outros, mas Romanos capítulo 13 é um texto bem direto, de alerta e orientação quanto ao governo. Como é que é o número do capítulo, pessoal? Só para ver se vocês entenderam onde é que tem que abrir a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, no versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então, se você está vivendo numa sociedade que uma pessoa de bem está com medo do governo, tem coisa errada. Lembra na pandemia? Você queria talvez ir trabalhar e ia com medo do governo. Tinha coisa errada. Na pandemia, muitas igrejas tiveram que fechar a porta publicamente, fazer um culto entrando pela porta dos fundos, com receio do governo. Você conhece alguma igreja assim? Isso é um problema social. Então, uma igreja, uma pessoa, um cidadão de bem que está vivendo debaixo de medo do governo, está vivendo de forma errada. Porque o governo não existe, biblicamente, para punir quem faz certo. O governo existe, sim, para punir quem faz o mal, o erro. E hoje, na nossa nação, o que nós vemos? Uma cultura de impunidade.
Que pessoas conseguem entrar com recurso e contratar outros advogados e pedir outras coisas e requerer outras coisas do processo. E às vezes alguém que está condenado, por exemplo, virtualmente condenado por um homicídio, já está solto há 30 anos debaixo de um julgamento que se estende. Então um governo que não pune os malfeitores não é um governo que está alinhado biblicamente. Um governo deve enaltecer o bem, como diz ali no versículo 3. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então o governo bíblico, ele não tem que aplaudir o ladrão de celular por causa que coitado não tinha um celular. Ele não tem que aplaudir o ladrão que roubou para comer, como nós vimos alguns discursos por aí. O governo bíblico, ele tem que aplaudir o empresário que está gerando emprego. Ele tem que aplaudir a família que conseguiu sair da pobreza, que conseguiu vencer, se capacitar nos seus estudos. Ele tem que aplaudir aquele que está fazendo uma obra social. Ele tem que aplaudir quem faz o bem. Eu estou quase pregando já aqui, eu estou começando a saltar a veia, mas está terminando. Versículo 4, pessoal. O governo tem que servir a Deus. Então nós temos um governo hoje que tem um slogan, e esse é um dos motivos pelo qual a maioria da igreja cristã tem apoiado parcialmente esse governo, é que ele tem um slogan que ele está dizendo que nós estamos debaixo de Deus, e isso está biblicamente correto. Um governo que nega Deus, como o governo estatista que nós vimos antes, e como governos que nós já tivemos e muitas nações têm tido, é um governo que está agindo contra a palavra de Deus. Então diz ali no versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem, a autoridade governamental. Depois no versículo 4 nós também vemos mais uma frase, veja comigo, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela, a autoridade governamental, não porta a espada sem motivo. Então o governo tem autoridade para portar a espada, entre aspas, para ter armamento, para ter poder militar. Toda a filosofia política que diz, não, mas nós não podemos ter armas, não, mas o governo não pode ter armas, não, mas o exército tem que diminuir, não, mas nós temos que permitir mais as coisas, tem muita polícia na rua, a gente se sente aprisionado. Isso é não bíblico. O governo tem autoridade para exercer força para punir o mal, para punir os malfeitores. Isso está na Bíblia. Depois nós vemos ali que o governo tem que promover justiça também no versículo 4. E no versículo 6, como Jesus já havia dito, dá a César o que é de César. O governo também pode cobrar impostos e deve fazer isso para poder se sustentar. Em resumo, o governo precisa proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Diga assim comigo, a vida, a liberdade e a propriedade. Então, o que nós vemos hoje na nossa nação? Uma grande polarização. Nós vamos abordar isso agora na próxima sessão. Nós vemos uma grande polarização, mas nessa polarização está muito fácil de nós entendermos o que é bíblico e o que não é bíblico. Aqueles que não são a favor da vida são pessoas que não são bíblicas. Que pessoas que não são a favor da vida? Por exemplo, projetos de governo abortistas, que querem, por exemplo, legalizar o aborto. É um governo que não é a favor da vida. Um governo que não é a favor da liberdade é um governo não bíblico. E o que nós estamos vendo agora? Estamos vendo uma série de artimanhas, estratégias, ações de alguns setores governamentais da nossa sociedade querendo tirar a liberdade das pessoas, querendo tirar a liberdade de ir e vir. Então daqui a pouco é constitucional a liberdade de ir e vir. Começa uma cambada de vândalos, levantando uma bandeira política, a fechar as entradas da nossa cidade com pneus queimando, e a mídia aplaudindo. Tirar a liberdade das pessoas é antibíblico. Então é um governo desalinhado com a palavra de Deus. Tirar a liberdade de expressão. Tem gente presa hoje porque falou alguma coisa. Tem gente com liberdade condicional porque discursou alguma coisa no seu livre uso da palavra, dentro da Câmara dos Deputados. Então nós estamos vivendo um momento muito tenso na nossa sociedade, de ou afirmar as estacas dos princípios de Deus na nossa nação, ou ceder para que princípios de trevas avancem. Em todas as esferas, gente. Executivo nacional, estadual e municipal, legislativo nacional, estadual e municipal. Infelizmente, o judiciário não é um processo tão fácil de ser mexido, mas
Nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. Agora, o que não é cabível ao Estado? Você vai se surpreender, talvez. Exceto mediante uma injustiça bíblica. Vou explicar isso. Por exemplo, romper princípios de Deus, como, por exemplo, o Estado interferir na estrutura familiar. O Estado não pode interferir na estrutura familiar. Então, hoje, existe já legislação que se você estiver corrigindo o teu filho sem uma violência, mas com qualquer tipo de menção de como a Bíblia fala, quem sabe usar uma varinha, dar alguma palmadinha que não vai ali causar uma machucadura, mas uma correção, você pode ter o teu filho sendo levado para o conselho tutelar e perder a guarda do teu próprio filho. Porque o governo interfere em como que tu precisa disciplinar ou não o teu filho. Se você grita todos os dias com o teu filho dentro de casa e o vizinho denuncia, você pode, por causa de grito, perder a guarda do teu filho. Porque o governo, ele quer dizer se o pai pode falar baixo ou alto, ou qual é o volume que configura alguém que pode ficar com o seu filho em casa ou não no seu tom de voz. Meu Deus do céu, isso é muito diabólico. Quando nós estamos rompendo, por exemplo, princípios de sexualidade, sobre a questão estabelecida na Bíblia, sobre questões de desonestidade, de corrupção, isso é abominável. Isso traz maldição espiritual sobre a nação, sobre o Estado, sobre a cidade. Agora, claro, uma injustiça bíblica, o que é uma injustiça bíblica? Biblicamente, se alguém trair a sua esposa, essa esposa tem o direito do divórcio. O governo pode promover isso. Entendeu? Biblicamente, se alguém sequestrar o teu filho, tu tem o direito de ter a tua família restituída. Então, o governo tem que ir lá e usar também a sua autoridade para contribuir para que a tua família seja ressarcida. Então, mediante a injustiça bíblica, não tem problema. Sangue inocente derramado, já falamos um pouquinho sobre a proteção da vida. Agora, o principal que a nossa cabeça às vezes buga, prover financeiramente. O governo não tem responsabilidade bíblica de sustentar nenhuma pessoa, exceto aqueles que trabalham para o governo. O governo não tem nenhuma responsabilidade de te sustentar. Ah, mas é que eu estou assim porque não sei o quê. Não tem nenhuma responsabilidade, biblicamente. Claro que, o que acontece? A nossa sociedade não é uma sociedade bíblica na sua prática de vida. Então, os nossos governos precisam causar uma interferência financeira, porque senão nós vamos colapsar com muitas situações de miséria, pessoas que possam estar morrendo de fome, entrando na linha da miséria e coisa assim. Mas, biblicamente, não deve ser uma expectativa nossa, como cristãos, votar em alguém por causa que ele vai gerar um dinheiro a mais no meu mês. Isso não, jamais, nunca, isso é um pecado. Nós estarmos elegendo alguém que vai nos dar dinheiro. Isso talvez agora doeu um pouquinho, né? A gente já vai para o intervalo para tomar um cafezinho e descer. O governo não tem responsabilidade de educar as nossas crianças. Zero responsabilidade do governo de educar crianças. É zero a responsabilidade do governo de educar crianças. Biblicamente, são os pais, as famílias, que têm o dever, a obrigação e a responsabilidade de educar os seus filhos. Agora faça comigo uma distinção aqui, que pode ser o governo, mas não precisa ser o governo, é causar uma formação técnica e profissional. Então não é todo pai que precisa saber matemática, inglês, física, química. Ele pode pagar alguém para isso. E no caso, nós pagamos o governo para isso. A gente tem escola pública, que é de graça, gente. É de graça a escola pública? Não é de graça. Está dentro dos 43% que você paga, em média, de tudo aquilo que você consome nessa nação. Porque o professor não está lá de graça, o diretor não está lá de graça, a luz não está lá de graça. Você está me entendendo o tamanho do nosso problema? Se nós tivéssemos uma carga tributária menor num futuro, nós poderíamos todos pagar a escola particular que nós quiséssemos, com a filosofia que nós quiséssemos, com a técnica que nós quiséssemos, com o ensino profissionalizante que nós quiséssemos para os nossos filhos. Mas não, a gente acha que o governo tem que educar nossas crianças de graça.
mas nós pagamos para o governo educar as nossas crianças. Então, por exemplo, um governo que tem projeto de comprar vagas em escolas particulares, como já tem aqui no nosso município, por exemplo, várias pessoas não têm creche para os seus filhos, o governo compra a vaga na escola particular. Você já viu isso acontecer? Isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele está usando o dinheiro da tributação para causar um ensino provavelmente mais qualificado do que o ensino daqueles que são dentro de uma cultura estatizada, concursada. Não sou contra quem é concursado, é uma coisa que vem já de gerações, não tem problema nisso, não estou discursando contra isso. Estou dizendo que o governo deve ser reduzido e que a responsabilidade de educação é nossa. Então nós devemos nos indignar se o nosso filho chegar em casa falando princípios morais contrários àqueles que nós queremos para a vida deles. Porque o governo não tem que dizer nada sobre moralidade para os nossos filhos. Nada sobre Deus para os nossos filhos. O governo não tem que dizer nada sobre certo e errado, sobre sexualidade para os nossos filhos. Nada. Exceto ensinar biologicamente lá sobre o aparelho reprodutor. Ponto final. Ou seja, nós temos alguns problemas a nos engajar na nossa nação. E por último, não cabe ao governo restringir liberdade de culto. Está aí de culto embaixo de novo, que precisa editar. De expressão, se você quiser corrigir. De trabalho ou de qualquer outra coisa.